Bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou o contador Francisco Silva. Apresento de maneira simples e didática conteúdos sobre imposto de renda das pessoas físicas. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Se tiver interesse pelo tema, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Após a vinheta, você assistirá mais um conteúdo que preparei para você. PGBL, VGBL e FAP são planos de previdência privada, também conhecidos como previdência complementar. Consiste em fundos geralmente oferecidos por instituições financeiras, bancos ou seguradoras, onde o contribuinte escolhe um valor e prazo para fazer contribuições mensais ou como benefícios oferecidos por empresas aos seus funcionários ou diretores. Não vou dar opinião enquanto investimento. Apresentarei algumas características específicas, diferenças e onde informar na declaração anual de ajuste. Mas essas informações poderão ajudar você na tomada de decisão na hora da escolha de um plano de previdência complementar. Vejamos o significado e algumas diferenças entre eles. Acredito que muitos de vocês conheçam o significado das siglas, mas se não conhece, vou te ajudar a esclarecer essa sopa de letrinhas. O que é PGBL? O PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, é um plano de previdência complementar, aberta, com cobertura por sobrevivência. O que é VGBL? O VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, é um plano de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência. O FAP, o que é? O FAP, Fundo de Aposentadoria Programada Individual, é um plano de previdência complementar fechado. Aí você pergunta, como a escolha de um plano de previdência vai influenciar na hora de declarar o imposto de renda? PGBL, indicado para quem entrega a declaração completa do imposto de renda e já contribui para a Previdência Social ou regime próprio de previdência de servidores públicos, principalmente se não tiver acesso a um plano fechado vantajoso. PGBL, existe a possibilidade de deduzir as contribuições feitas ao plano na declaração de imposto de renda até um limite de 12% da renda bruta tributável anual, o que pode proporcionar menor pagamento ou maior restituição de imposto de renda. PGBL, indicado para quem entrega a declaração simplificada do imposto de renda ou não contribui para a Previdência Social ou regime próprio de previdência de servidores públicos, principalmente se não tiver acesso a um plano fechado vantajoso. Indicado também para quem já investe em PGBL, tem direito aos abatimentos, mas deseja aplicar mais de 12% da renda bruta anual em previdência privada. A vantagem do VGBL é que, no momento do resgate, o desconto do imposto de renda só é feito sobre os rendimentos. Isso quer dizer que o valor que você depositou, as contribuições, ficam livres desse desconto. Mais à frente, vou apresentar um exemplo prático. FAP são entidades fechadas de previdência privada e complementar. É um tipo de fundo de investimento dedicado à complementação de aposentadoria exclusiva para funcionários de determinadas empresas ou profissionais associados de determinada categoria ou setor. Os planos de previdência privada podem ser abertos ou fechados. Eles se assemelham no objetivo principal, de investir para o longo prazo e também em uma série de benefícios, como a portabilidade e os incentivos tributários, mas também várias diferenças. Os planos abertos são aqueles oferecidos por instituições financeiras,
normalmente bancos ou seguradoras, a qualquer investidor interessado. Os mais comuns são os famosos PGBL e VGBL. Os planos fechados, também chamados de fundo de pensão, são assim chamados por serem acessíveis apenas a empregados vinculados a uma empresa ou profissionais associados de determinada categoria ou setor. Muitas empresas os oferecem na forma de benefícios a seus empregados, o que pode ocorrer tanto em estatais quanto em empresas privadas. A previdência privada pode ter tributação regressiva ou progressiva. Regressiva é a mais indicada para quem pretende manter o plano por muito tempo. Isso porque a alíquota do imposto de renda começa em 35%, caso você faça algum saque antes de 2 anos, e vai reduzindo até chegar a 10% quando você deixa o dinheiro guardado por mais de 10 anos. Progressiva tem a alíquota de 15%, que é cobrado na fonte na hora do resgate ou no início dos recebimentos da renda. Mas também há uma adequação quando você faz a declaração do imposto de renda. Pode ser necessário pagar mais imposto, no caso, o valor devido seja maior do que o imposto de renda retido na fonte, no resgate ou no recebimento. É possível fazer a portabilidade apenas de planos. Pode ser de forma interna, feita entre planos de uma mesma empresa, ou externa, trocando de uma instituição para outra. Na troca, não é necessário pagar o imposto de renda novamente e nem criar um novo contrato. Essa mudança é interessante para quem deseja outro plano com taxas inferiores e com uma outra estratégia de investimento mais adequada. O PGBL e o VGBL também podem ser usados para fazer planejamento sucessório. Em caso de morte do participante, durante o período de acumulação, a reserva acumulada vai diretamente para os beneficiários, sem entrar no inventário. A isenção do imposto de transmissão causa-morte e para o recebimento de benefícios nesses planos, não há envolvimento de custos com honorários advocatícios ou outras despesas judiciais, como certidões e gastos com cartórios. Agora, fique atento, porque essas regras somente valem para o PGBL e o VGBL. No FAP, o valor acumulado entra no inventário. Como declarar no pagamento ou no resgate? Vamos começar pelo pagamento e pelos planos que podem diminuir o valor do imposto de renda a pagar ou aumentar o valor da sua restituição. Informar na ficha pagamentos efetuados de acordo com a natureza do tipo de previdência complementar. No Código 36, Previdência Complementar Aberta, o PGBL, que você contratou através do seu banco ou sua seguradora. Informar CNPJ da entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora, nome da entidade de previdência complementar ou seguradora e o valor pago. No Código 37, contribuições para as entidades de previdência complementar fechadas de natureza pública, caso você seja funcionário público. Informar CNPJ da fundação, nome da fundação, valor pago, valor que foi descontado em folha de pagamento de você, contribuição do ente público patrocinador. Essa informação deverá estar no informe de rendimentos fornecido pelo seu empregador. No Código 38, FAP, Fundo de Aposentadoria Programada Individual, o valor das contribuições pagas no ano calendário por empregados ou profissional associado de determinada categoria ou setor. Informar CNPJ da administradora do FAP, nome da administradora do FAP e o valor pago. VGBL é um seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência. A rigor, o VGBL não é um plano de previdência complementar,
pois se enquadra no ramo de seguros de pessoas. Você deve informar na ficha Bens e Direitos o código 97 VGBL Vida Gerador de Benefício Livre. CNPJ. A discriminação deverá conter nome da instituição financeira, número da conta, dados de apólice e CNPJ da sociedade seguradora. Os saldos acumulados, referente aos valores históricos do prêmio de VGBL em 31 de dezembro do ano calendário anterior. Os valores acumulados em 31 de dezembro do ano calendário da declaração, independentemente do valor atual. Você deve ficar atento, pois o valor a ser declarado será o saldo nominal, ou seja, somente a quantia acumulada com os depósitos sem os rendimentos. Para declarar o resgate, a escolha da ficha dependerá do tipo de plano e o tipo de tributação escolhidos no momento da contratação. Como falei há pouco, existem duas tabelas de tributação. A progressiva, que é a alíquota do imposto de renda, aumenta progressivamente de acordo com o valor até chegar a 27,5%. Ao fazer o resgate, o valor sofrerá uma retenção de imposto em 15% na fonte e na declaração anual de ajuste irá compor a base de cálculo para o imposto de renda. A regressiva, que a alíquota começa em 35% e diminui 5 pontos percentuais a cada 2 anos até atingir a alíquota mínima de 10% para prazos superiores a 10 anos. Quem optou pela tabela progressiva deve declarar o valor do resgate na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica. Preencher as linhas CNPJ da fonte pagadora, nome da fonte pagadora, rendimento recebido da pessoa jurídica, imposto retido na fonte. Quem optou pela tabela regressiva informará o valor do rendimento líquido na ficha Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. No código 6, Rendimentos de aplicações financeiras. Preencher as linhas tipo de beneficiário, se é o titular ou o dependente, CNPJ da fonte pagadora, nome da fonte pagadora, valor conforme o valor informado pela instituição financeira. No VGBL, os benefícios recebidos e as contribuições resgatadas, o valor tributável, diferença positiva entre o montante recebido e a soma dos respectivos prêmios pagos, recebido em decorrência de cobertura por sobrevivência em apólice de seguros de vida, caso o contribuinte tenha optado pelo regime de tributação exclusivamente na fonte, informar na ficha Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva no Código 12 Outros. No VGBL, por sua vez, é necessário informar os resgates e também o saldo do plano na ficha de Bens e Direitos. Exemplo. Para entender melhor, vejamos um exemplo com valores hipotéticos. Caso você necessite de dinheiro e faça um resgate de R$ 10.000, veja como ficarão os lançamentos na declaração anual de ajuste. PGBL, resgate bruto, R$ 10.000. E imposto de renda retido na fonte incidirá sobre o valor total do resgate, que no nosso exemplo, R$ 1.500. Valor líquido do resgate será R$ 8.500. Não tem nenhuma complexidade. VGBL, resgate bruto, R$ 10.000. Valor dos prêmios pagos, R$ 9.300. Rendimentos, R$ 700. Imposto de renda retido na fonte, que incidirá apenas sobre os rendimentos, R$ 150. Rendimento líquido será a diferença entre o rendimento bruto, que no nosso exemplo é R$ 700, menos o imposto de renda retido na fonte, que no nosso exemplo é R$ 150. O valor da diferença, que é de R$
R$ 550 deverá ser informado na ficha Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. E o valor líquido do resgate será R$ 9.850. No VGBL, por sua vez, além de informar os rendimentos, é necessário informar também o saldo do plano na ficha Bens e Direitos. No nosso exemplo, o saldo em 31 de dezembro do ano base da declaração anterior era de R$ 90 mil. Não houve aplicação e outro resgate. O saldo em 31 de dezembro do ano da declaração atual é de R$ 80 mil. O vídeo ficou longo, mas acredito que muitas dúvidas foram esclarecidas. Se você desejar obter mais conhecimentos sobre o assunto, acesse o portal da SUSEP, que é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro e previdência privada aberta, ou consulte o contador.